Aí o Mário Sabino vai nos dar nossa deixa pra falar de Bolsonaro. E Ratinho Júnior o quê, rapaz? O que interessa é a delação do Paquito, concorda? Quem quer saber de Ratinho Júnior? Nunca nem teve chance de levar nada. Vou continuar no assunto político mais palpitante, a delação do Paquito, sem perder tempo com a desistência do Ratinho Júnior, né, da candidatura presidencial ou com seu eventual substituto, Caiado Dardo Leite dessa terceira via, Augusto Freguês. No roteiro da delação do Paquito, a ser seguido pelos investigadores, está o pedido que Dom Pedro III teria feito ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para que fosse aprovada a venda do Master para o Banco Regional de Brasília, o BRB. Ele vai relembrar vários fatos e vai colocar uma tese na mesa. Já seria inconcebível que o ministro do Supremo fizesse gestões junto à autoridade monetária para ajudar um banco em dificuldades, mas o episódio aponta para algo muito maior. Sabe-se hoje que o banco que Dom Pedro III tentava salvar é responsável por fraudes que resultaram em um rombo de mais de 50 bilhões no sistema financeiro, banco este que assinou o contrato de impensáveis 129 milhões com o escritório de advocacia da mulher de Dom Pedro III. Recapitular é viver. Quem deu a notícia em dezembro foi a infatigável Malu Gaspar. De acordo com ela, houve ao menos 4 contatos entre Dom Pedro III e Galípolo em julho do ano passado, 3 por telefone, 1 presencial. Na conversa presencial, o ministro teria dito que gostava de Paquito e afirmado que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Na sequência, relatou a jornalista, Dom Pedro III teria pedido que o BC aprovasse um negócio com o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização da autarquia. Naquele momento, já se sabia em Brasília que havia um racha entre diretores do Banco Central sobre decretar ou não a intervenção no Master. Galípolo então teria respondido a Dom Pedro III que o BC havia descoberto fraudes no repasse de 12,2 bilhões em créditos do Master para o BRB. E aí, diante da informação, segundo os relatos, o ministro teria reconhecido que se a fraude ficasse comprovada, o negócio não teria mesmo como ser aprovado, escreveu Malu Gaspar na época. Aí que vai. Dom Pedro III negou a pressão sobre o Banco Central e afirmou em nota que se reuniu 2 vezes com Galípolo para falar sobre a Magnitsky. O problema é que os contatos relatados pela Malu Gaspar teriam ocorrido antes do ministro ser sancionado pelo Trump. Na época, isso foi amplamente comentado. O Banco Central assinou embaixo da versão do ministro, mas chamou a atenção que, no seu laconismo, a nota do banco não desmente que possa ter havido contatos entre Dom Pedro III e Galípolo para tratar do Master. Outro fato estranho. Nenhum encontro entre ambos foi registrado nas respectivas agendas oficiais. O episódio ganha novas luzes e ainda mais fortes depois da revelação que Moraes e Paquito trocaram mensagens no dia da primeira prisão preventiva do Master e das notícias sobre as visitas do ministro à casa do Paquito em Brasília. E é que tá. Se o Vorcaro seguir o caminho que se espera dele, Galípolo deverá ser chamado a depor e terá de contar a verdade, toda a verdade. Porque vão acabar questionando, né, sobre essa atuação do Banco Central, se houve ou se não houve, se ele pediu ou não pediu. E aí? Então você começa a ver que essa questão do Paquito, para além do Centrão, dos políticos e de algumas pessoas que a gente já está esperando, agora já começa a pintar no cenário o TCU e o Banco Central, além dos dois, né, que foram alvo aí de medidas, né, de buscas e apreensões, o chefe lá do setor e o diretor-geral, o chefe do setor e o diretor lá do Brasil, o Brandini e outro lá, esqueci o nome dos caras agora. E aí? Agora você tá falando do próprio Galípolo tendo que prestar esclarecimentos. Tá ficando bom esse caso Master, né? Isso porque nem começou a vazar nada da delação. E vocês perguntam até onde vai a extensão e quantas pessoas serão ouvidas após o Paquito dar com a língua nos dentes. A delação do dono do Master é muito mais palpitante do que qualquer outro assunto político. E certamente será determinante na eleição presidencial, mais determinante do que qualquer nome dessa terceira via, Augusto Freguês. E vamos falar de eleições, vamos falar de outras coisas tantas. Ontem, finalmente, Bolsonaro teve a sua prisão domiciliar, entre aspas, né, liberada, muitas aspas, porque é uma prisão domiciliar temporária. A período de 90 dias. O doutor Alexandre de Moraes faz um exame médico aí, né? Vai que ele melhora, manda pra cadeia de novo. É muito amor, né? Ele não vai poder receber visita, diversos absurdos. Até na cadeia, você precisa ter mais visita do que nessa domiciliar, viu? Tudo bem. O melhor que tá em casa. Menos mal, ele vai estar em casa. Vai estar com um pouco mais de conforto. Sem sombra de dúvida, com um pouco mais de conforto. Mas tá ali. Ele suspendeu visitas por 90 dias. Apenas os filhos, médicos e advogados poderão visitar Bolsonaro. O objetivo disso é óbvio, né? Impedir que Bolsonaro participe do processo político eleitoral. Eu acho impossível o Bolsonaro não participar, porque ele vai acabar conversando com o Flávio. Isso é mais do que o suficiente.
Carlos Bolsonaro destaca o óbvio, mais uma vez, prisão domiciliar não é liberdade. E o Carlos ainda explica e fala, para quem ainda não entendeu, que o Bolsonaro segue sendo torturado. Não tem outra palavra para descrever o que está acontecendo com o Jair. Não vou dar play no vídeo, o texto ali já diz muito. O Carlos fala assim, ó, é óbvio que eu fico extremamente aliviado e finalmente vi meu pai em casa, podendo ser cuidado de forma mais adequada, aumentando sua possibilidade de sobreviver frente a tantas comorbidades médicas expostas ao longo de meses. Mas isso não pode ser tratado como justiça e nem celebrado como tal, frente a um processo repleto de ilegalidades expostas pela própria imprensa. Ontem, Flávio Bolsonaro inventou de expor isso. O Globo News encerrou a entrevista abruptamente. Iremos ver esse recorte já já. Para que exista justiça de verdade, nenhuma condenação dentro desse atropelado cenário pode ser normalizada. Qualquer pessoa minimamente decente sabe disso. Carlos, você vai ver que no fim, fazer o certo sempre dá certo. Uma hora as coisas vão dar muito certo pra gente. Eu não sei se no primeiro ano do governo Flávio, no segundo, no terceiro, no quarto, ou se será no segundo governo Flávio. Mas em algum momento, Carlos, pode ter certeza que vai ser instaurada nesse país uma comissão da verdade. Porque a anistia já vai ter. O primeiro ato do governo Flávio, não tenho dúvida que vai ser trazer um pouco de justiça a todos esses perseguidos, todos esses inocentes. Mas depois de soltos, as pessoas precisam ser recompensadas. Fazer uma comissão da verdade. Você vai estar lá no Senado, tanto como testemunha, porque você viveu, testemunha ocular, mas como político para fazer justiça. Isso já aconteceu no passado, a gente não está inventando nada. O Estado brasileiro vai punir quem tem que punir e trazer justiça a todas essas vítimas, em especial o Jair. Em especial o Jair, porque é o Jair, né, gente? É o líder desse movimento todo. É quem permitiu que tudo isso esteja acontecendo. Canalizou todas essas forças. Enfim, a gente já estava comentando isso nos últimos dias, mas só para reforçar. A ala do Supremo teme sinal de fraqueza com Bolsonaro em casa. Imagina que ala do Supremo é essa, né? Que ala é essa? Será que é o Fachin que está preocupado com isso? Será que é o Mendonça que está preocupado com isso? Ou será que é Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, Flávio Dino, Zanin, Flávio Dino? Se alguém tava com dúvidas, Thomas Trauman. Não é... Ele até pode ser jornalista, mas a forma certa de escrever Thomas Trauman é Thomas Trauma, vírgula, ex-ministro da Dilma e ex-assessor de Palocci, vírgula, diz que prisão domiciliar a Bolsonaro mostra Moraes politicamente enfraquecido. Ele não tá todo errado, não. Não é querer, sabe, comemorar mais do que a gente deve em outros momentos, mas isso jamais teria acontecido como não aconteceu no passado. A saúde do Jair já requer cuidados especiais há muito tempo. Só tá acontecendo agora exatamente por todos esses escândalos envolvendo o Supremo, o que prova a tese que nós só chegamos neste caos e nessa ditadura por conta do apoio do consórcio. Não só o seu silêncio, mas principalmente pelas suas narrativas de apoio a esse regime tirânico. Aí vem ali o Rafael Moraes Moura, trabalha com a Malu Gaspar. Dom Pedro III busca blindar o Supremo ao conceder prisão domiciliar para Bolsonaro. Dom Pedro III vinha resistindo a considerar os problemas de saúde um motivo para enviar Bolsonaro para casa, mas aliados relataram que a situação mudou radicalmente desde que o ministro negou o primeiro pedido em novembro do ano passado, com o agravamento do quadro médico de Bolsonaro. Interlocutores de Bolsonaro apostavam que a pressão interna do Supremo e o desgaste da corte diante do avanço das investigações do Master levassem Dom Pedro III a finalmente concordar com o pedido da defesa pela concessão da domiciliar. Moraes cedeu, mas fixou um prazo de 90 dias para a vigência da medida. É o médico, ele vai rever depois. O parecer do PGR, concordando com a transferência, pavimentou o caminho para a guinada, né, de Dom Pedro III, decisão técnica. Aí a Daniela Lima também comenta que ministros do Supremo foram até Moraes defender domiciliar para Bolsonaro. Ao menos 2 integrantes do Supremo conversaram longamente com Dom Pedro III sobre o tema. Segundo os relatos, os colegas disseram ao ministro que, dado o agravamento do quadro de saúde do ex-presidente, mantê-lo na papudinha, ainda que sob monitoramento médico em tempo integral, abarcaria um risco dispensável a Dom Pedro III neste momento.